A paz do Senhor. O rei Salomão, filho do rei Davi, ele morreu salvo? Tem quem acredita que Salomão morreu salvo e tem quem acredita que Salomão não morreu salvo. Então, o que Salomão fez para muita gente acreditar que ele não morreu salvo? Para quem conhece a Bíblia sabe que Salomão, ele errou feio ao ter pegado muitas mulheres, na qual dessas muitas mulheres, ele se deixou levar pela idolatria, pelos deuses dessas mulheres, na qual ele errou feio. E como a Bíblia também não diz que Salomão não se arrependeu desse pecado, desse erro, muitos acreditam que Salomão não morreu salvo. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, você vê que Salomão teve 300 mulheres e 700 concubinas. Até aí tudo bem. O pior foi ele ter errado ao aceitar os deuses de algumas mulheres que ele teve. Eu já tenho um vídeo no meu canal aí falando sobre várias esposas, sobre os reis e homens do passado que tiveram várias mulheres, inclusive Salomão, Davi, Jacó, Abraão. E você que não viu, veja para você entender melhor sobre esse assunto de ter várias mulheres. E nesse vídeo eu comento um pouquinho sobre Salomão. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, Salomão pediu para Deus sabedoria. Então Salomão, como era o homem mais sábio da sua época, ele acabou errando feio. É aí que entra uma lição para mim e para você. Você que tem a sabedoria do alto, assim como eu tenho, mesmo a gente tendo essa sabedoria do alto, se a gente não vigiar, a gente pode acabar errando, pecando como Salomão fez. E esse erro e esse pecado que a gente pode acabar cometendo, mesmo a gente tendo a sabedoria do alto, como Salomão tinha em sua vida, a gente pode acabar perdendo a nossa salvação ou colocando a nossa salvação quando negligenciamos a sabedoria que vem do alto. Então, neste pequeno estudo, eu estarei dizendo a argumentação daqueles que creem que Salomão morreu salvo e a argumentação daqueles que creem que Salomão não morreu salvo. E no final deste vídeo eu estarei dando a minha opinião sobre esse assunto. Então fique até o final deste vídeo. Já peço para você dar o like, comentar, se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Amém? Argumentação daqueles que acreditam que Salomão não morreu salvo. Uma das argumentações é: se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu pai, de teu reino, sobre Israel para sempre. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a lançarei para longe da minha presença. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4 ao 7. Outra argumentação: Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. 1 Reis, capítulo 11, versículo 5 ao 6. Outra argumentação: não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo o Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Neemias, capítulo 13, versículo 26. Outra argumentação: não tem nenhuma passagem em toda a Bíblia dizendo que Salomão se arrependeu. E pelo fato de Salomão ter escrevido os livros de Provérbios, Cantares e Eclesiastes, isso não quer dizer que Salomão se arrependeu e Deus o salvou. Tem mais argumentações, mas deixo essas só.
Agora eu vou dizer as argumentações daqueles que acreditam que Salomão morreu salvo. A primeira argumentação é: Salomão foi chamado por Deus de Gedidias, que quer dizer amado do Senhor. 2 Samuel capítulo 12, versículo 25. E ninguém mais é chamado por Deus assim em toda a Bíblia Sagrada. Outra argumentação: Salomão recebeu um lugar especial na história de Jesus Cristo, sendo inserido em sua genealogia. Mateus capítulo 1, versículo 7. Outra argumentação: Jesus falou de Salomão, mas não falou algo negativo a respeito de Salomão. Mateus capítulo 6, versículo 29 e Lucas capítulo 12, versículo 27. Outra argumentação: em todo o Novo Testamento, não tem nenhuma passagem onde Jesus, João, Pedro ou Paulo falaram algo condenatório a respeito de Salomão. Não falaram nada de algo errado que Salomão fez. Outra argumentação: Deus deu o encargo da construção do templo para Salomão. 1 Reis capítulo 6 e Atos capítulo 7, versículo 47. Outra argumentação: no livro de Eclesiastes, no final da sua vida, já velho, Salomão disse que buscar riquezas, mulheres e bens foi correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Outra argumentação: Deus garantiu a Davi que seu filho Salomão seria disciplinado, mas não ficaria sem misericórdia. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 ao 15. Outra argumentação: Salomão foi o escritor de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e Deus não permitiria que algum livro em sua palavra fosse escrito por um ímpio. Outra argumentação: já velho, Salomão escreveu os livros de Cantares, Provérbios e Eclesiastes, e podemos ver que Salomão se arrependeu de algumas atitudes erradas que cometeu durante a sua vida, inclusive a adorar os deuses de algumas de suas mulheres. Tem mais argumentações. Então essas são as argumentações daqueles que acreditam que Salomão morreu salvo e daqueles que acreditam que Salomão não morreu salvo. Então agora estarei dando a minha opinião sobre o assunto. Até um certo tempo atrás, o irmão Fabiano Pedroso, acreditava que Salomão tinha morrido sem a salvação, sem ter sido perdoado por Deus por causa da sua falha que teve a ver com os deuses das suas mulheres. Mas hoje, através desse pequeno estudo, através de uma nova, através de uma nova análise, através de uma nova, de uma revisão, eu hoje creio que Salomão morreu salvo. Eu creio. Antes eu acreditava que Salomão não tinha morrido salvo, mas hoje eu creio que Salomão morreu salvo. Eu creio que Salomão, neste momento, está na glória. E você? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Salomão morreu salvo? Salomão não morreu salvo? Não sabe o que responder? Está na dúvida? Comenta aí embaixo, deixa aí a sua opinião. Amém?